O governo federal assinou o decreto que regulamenta a Lei 12.965 de 2014, conhecida como Marco Civil da Internet. As regras ficaram mais claras para garantir a neutralidade da rede, um dos princípios centrais do Marco Civil. A regulamentação começa a valer a partir do dia 10 de junho. Quem estava acostumado a comprar pacotes de dados com velocidade de internet para acessar apenas um aplicativo, como rede social, por exemplo, não vai ter mais essa opção. Isso porque, para oferecer esse tipo de serviço, as operadoras aumentavam o tráfego de dados para acessar um aplicativo específico. Ou seja, se o cliente precisasse acessar outro aplicativo ou site, a velocidade da internet era insuficiente. Prática que fica proibida a partir de agora, dia 10 de junho, com o decreto que regulamenta o Marco Civil da Internet. Na prática, as operadoras podem continuar oferecendo promoções de acesso grátis a certos aplicativos, como o WhatsApp, por exemplo. O que não pode é manipular a velocidade do pacote pago para oferecer esse serviço. O que significa neutralidade? É que todos os pacotes de dados devem ser tratados da mesma forma. A gente não pode ter um pacote tratado de forma privilegiada, mais rápido, com uma banda maior para um serviço e menor em detrimento de outro. A neutralidade de rede só não é aplicada em casos de emergência. Por exemplo, quando for necessário aumentar a capacidade de acesso de um site, como o da Defesa Civil, para avisar a população de risco de calamidades ou desastres ecológicos. O decreto também deu mais atribuições ao Comitê Gestor da Internet, que ajuda a fiscalizar a distribuição de internet no país. Nós entendemos que os dispositivos vieram a garantir, de fato, uma isonomia no tratamento dos dados na rede e especificou quando a gente está falando de neutralidade, quando a gente está falando de um gerenciamento comum e ordinário para garantir o funcionamento da internet, né, diferenciando, então, o que seja a quebra de neutralidade de um gerenciamento ordinário da rede. Bom, e para falar nesse assunto, nós convidamos o advogado e também professor Tiago Luiz Sombra, especialista em direito cibernético, que está aqui no estúdio com a gente. Boa tarde, doutor. Boa tarde. Bom, para a gente começar a nossa conversa, quais são as principais mudanças trazidas aí por essa regulamentação do Marco Civil da Internet? Boa tarde, Érica. Bom, inicialmente esse decreto era um decreto muito aguardado, foi um decreto debatido, objeto de uma consulta pública aberta pelo Ministério da Justiça, que contou com uma grande contribuição da sociedade, especificamente das universidades e da sociedade civil, das organizações não governamentais que atuam especificamente, os ativistas da área do ciberespaço. E o decreto ele se divide basicamente em dois grandes temas. O primeiro deles é relativo à neutralidade da rede, um tema que envolve o direito de acesso igualitário a todos os tipos de serviço. E o outro, um tema mais sensível, que envolve a proteção dos dados e a forma como as atividades, a regulação da atuação na internet, tanto por parte de usuários quanto por parte dos fornecedores dos serviços, dos próprios provedores. Do jeito que o Marco Civil está, ele é capaz de combater os crimes e de punir, né? Combater e punir os crimes cibernéticos? Veja bem, o Marco Civil ele tem um propósito, ele é um marco regulatório, ele é uma norma que estabelece padrões normativos de maneira ampla para a regulação da atividade ou da atuação no ciberespaço, na internet. E aí eu destacaria especificamente a previsão de princípios, a disposição de condutas, a forma como os dados, ou a disciplina como esses dados devem ser gerenciados, guardados, a proteção da privacidade do usuário e a proteção dos direitos que o usuário e propriamente os deveres que, eventualmente, aquelas empresas que gerem dados têm em relação à internet. Ela não tipifica condutas na condição de crimes. Para isso, nós temos especificamente outras normas. Algumas delas estão sendo objeto de grande debate na CPI dos crimes cibernéticos, que ocorre nesse exato momento na Câmara dos Deputados. Alguns desses crimes tem uma tipificação específica, como, por exemplo, a Lei Carolina Dickmann, que prevê invasão de dispositivo. A gente tem alguns crimes que envolvem, por exemplo, fraude bancária, outros crimes relacionados à pornografia infantil, mas todos com uma legislação esparsa. Nós não temos uma condensação desses crimes numa normativa específica. O Marco Civil ele se ocupa de uma outra vertente. Que tipo de crimes, hoje em dia, são mais observados na internet, nesse meio virtual? Olha, eu destacaria essencialmente a fraude bancária online, que é aquilo que a gente chama de furto mediante fraude, a extorsão
quando envolve o furto de dados e aquela ideia do sujeito que tenta, de algum modo, extorquir para que você obtenha de volta os seus dados mediante pagamento. É muito comum se encontrar pornografia infantil, é um dos crimes que mais preocupa, além da injúria, quando ocorre especificamente a injúria e a difamação, a pornografia de vingança e também os discursos de ódio na internet, associado também a uma outra hipótese muito comum, que é a violação de direitos autorais. Então, a gente tem um espectro de crimes que ocorre no mundo físico, que se repercute também no mundo virtual, mas com algumas características diferentes. Mas, essencialmente, eu diria a você que esses são os crimes principais. O senhor já disse aí que não existe uma legislação na parte criminal, né, diferente do Marco Civil da Internet, uma legislação que abarque aí todos os crimes cometidos virtualmente, e para isso são usada a lei existente. Essa lei existente hoje em dia, ela é suficiente para punir os responsáveis por esses crimes cometidos num ambiente que muitas vezes, quando essa lei foi escrita, não existia aqui a internet? Veja, Érica, eu diria a você que não suficiente, mas eu digo, suficiente não seria o termo melhor, mas digo adequado. A normativa que existe, ela não é adequada para a disciplina desses crimes. Tanto é uma confusão muito grande daquilo que é a regulação de determinadas condutas típicas do mundo físico com as condutas praticadas no mundo virtual. Existem características, particularidades dos crimes praticados em um e outro, embora alguns sejam muito semelhantes. Eu diria a você que uma das grandes críticas que se faz, inclusive à CPI dos crimes cibernéticos, é essa incapacidade de compreender as particularidades do ciberespaço para aí sim tipificar algumas condutas que sejam necessárias, como, por exemplo, a pornografia infantil, o discurso de ódio, a violação de direitos autorais. A ideia que nós temos que ter aqui é que não é uma mera reprodução dos crimes ou da tipificação dos crimes que já existe, mas a necessidade de uma adequada adaptação, sobretudo pela dificuldade ou pela disparidade que existe entre a prova que é produzida no mundo físico e a prova que é produzida no mundo virtual, a persecução penal que há no mundo físico é aquela que ocorre no mundo virtual. A pessoa que comete um crime virtualmente hoje, ela tem como ser identificada? Porque na internet as pessoas podem criar perfis falsos, podem não se mostrar, não mostrar foto, nem se expor o nome, a identidade, esse tipo de coisa. Tem como identificar essa pessoa para punir? Sim, é possível identificar. Aqui mora mais uma das incompreensões que existe em relação a esse tema, porque se aponta o endereço IP como sendo o principal dado ou como o principal foco das autoridades policiais ou da própria CPI dos crimes cibernéticos, quando o IP é um elemento que, na verdade, nada mais é do que um mensageiro, que nem sempre traz por trás dele a figura do autor desse crime. Eu posso ter um computador sendo utilizado por várias pessoas, por exemplo, ou o IP sendo compartilhado por dispositivos distintos, o que nem sempre vai me indicar quem é a figura do autor desse crime. Agora, as pessoas podem ser identificadas na internet, é possível efetivamente que alguns meios sejam utilizados para rastrear tanto fotografias em caso de pornografia infantil ou a identificação de mensagens com conteúdo injurioso, ou injúria racial, injúria, a difamação, enfim, coisas dessa natureza. A grande preocupação que existe é na utilização de uma rede específica que nós chamamos de Deep Web ou Internet Profunda, onde ocorre em algumas desses provedores a prática de crimes efetivos, como tráfico de pessoas, tráfico de drogas, terrorismo. O Estado Islâmico era, por exemplo, uma organização que usou muito desse sistema para ter comunicação entre eles e, sobretudo, fraude bancária. Os bancos têm tido, só no ano passado, a CPI dos crimes cibernéticos apurou que mais de 900 milhões de reais foram objetos de fraude bancária. Então, é um cuidado que é importante que se tenha. Tá ótimo. A gente continua nesse assunto no próximo bloco. Só um minutinho, por favor. Obrigado. Aqui no estúdio do Jornal da Justiça, nós voltamos a falar com o advogado Tiago Luiz Sombra, que é especialista em direito cibernético e também é professor, e hoje conversa conosco a respeito do Marco Civil da Internet e de sua regulamentação. Como o Marco Civil age num dos crimes que mais preocupa na internet, que é a pedofilia? Com o Marco Civil vai ficar mais fácil de identificar esses agressores? Veja, o Marco Civil ele tem um foco normativo diferente. A ideia dele não é tipificar condutas como essa da pedofilia. Para esses crimes, para essa figura, por exemplo, o Estatuto da Criança e do Adolescente tem previsto um artigo específico, a tipificação de uma conduta que envolve a exposição de fotografia, transmissão de vídeo, tanto ao vivo quanto composição desses dados. Então, há uma norma específica no Estatuto da Criança e do Adolescente que prevê essa figura. Agora, o que preocupa aqui, Érica, especificamente, é a evolução com que esse tema tem se transformado.
Em outros países, na União Europeia, já se fala hoje em imagens falsas, ou seja, imagens de adultos que são tratadas até se transformarem em imagens que lembram a de crianças. Essas imagens supostamente não configuram um tipo de pedofilia, sobretudo porque é feita com adultos. Mas a característica dela no Brasil é que essa não é uma figura, não é um crime. A pseudo-imagem, a imagem tratada, ainda que seja para se parecer com a de uma criança, não envolve uma conduta típica, tal como ocorre em países como a Inglaterra e especificamente a França. Recentemente, a gente teve vários casos no Brasil de atrizes e jornalistas sendo agredidas pela internet com injúria racial. Também está mais fácil de se descobrir quem é o autor desse tipo de crime? A injúria, ela pode ser, seja ela racial ou não, ela pode ser identificada, ela é passível de identificação. Algumas medidas podem ser utilizadas para isso. As ações utilizadas para tanto envolvem uma associação com os provedores mediante o pedido de informação do local de onde partiu essas agressões. A dificuldade toda é chegar ao ponto do autor. Tal como eu mencionei com você, a expressão aqui envolve uma dúvida por uma razão muito simples. Nem sempre quem usa um dispositivo é o próprio autor da agressão. Então, a dificuldade aqui envolve efetivamente a prova conectar a prova do fato, estabelecer o nexo causal do autor da ofensa com aquela prática daquele crime específico, porque nem sempre o dispositivo em si identifica a figura do agressor. Doutor, em que pé que está a proteção dos dados na internet? De quem usa a internet, de dados bancários, de dados de documentos e de tudo que a gente transmite pela internet. Há uma legislação específica para isso? Sim. O Marco Civil ele tem um regime jurídico de proteção de dados importante, né, os seus artigos 11 e 12 seguintes, e esse regime jurídico ele é complementado com um anteprojeto de lei que teve também iniciativa no Ministério da Justiça, foi objeto de uma ampla consulta pública e enviado recentemente pela presidente Dilma Rousseff para a Câmara dos Deputados. Ingressou recentemente. O relator dessa proposta, nesse exato momento, é o deputado Alessandro Molon, que também foi o deputado relator do Marco Civil da Internet. Esse anteprojeto, até então anteprojeto de proteção de dados, ele tem um padrão, um marco normativo de proteção mais ampla, mais específica da proteção dos dados, da forma como esses dados poderiam ser eventualmente tratados ou não, geridos, manipulados, a ideia de o que ocorre, quais são as hipóteses de responsabilização em caso de vazamento desses dados, ou de utilização para fins comerciais deles. E aí algumas figuras são muito importantes aqui, como a eventual proteção de dados anônimos ou de reaproveitamento ou de reidentificação de dados anônimos. Então, o anteprojeto de proteção de dados ele vai trazer uma proteção muito maior, vai adentrar especificamente nesse tema que já tinha uma pequena disciplina no Marco Civil da Internet. Eu acredito que com o avanço desse debate no Congresso Nacional, fatalmente num período muito curto, quase todos os gestores de dados, os bancos de gestão de dados, sejam eles públicos ou privados, deverão passar a ter uma preocupação muito forte com esse tema. Hoje isso já existe, bancos são grandes gestores de dados, o serviço público ele tem bancos públicos de dados, o SUS é um banco público de dados, a farmácia popular envolve a gestão de dados, então já envolvem cuidados específicos. Algumas empresas optaram por já seguir a normativa da própria União Europeia, que disciplina, que tem uma normativa específica sobre esse tema. Agora, o Brasil está caminhando, na América do Sul, a Argentina também tem um passo importante para proteger mais efetivamente os dados do cidadão. Tá ótimo, muito obrigada pela participação. Eu conversei com o Thiago Luiz Sombra, que é advogado e professor também, conversou com a gente a respeito do direito cibernético do Marco Civil da internet. Obrigada pela participação, até uma próxima. À disposição.